Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um dos conceitos financeiros mais poderosos que existem, sabe? Os juros compostos. É basicamente o segredo que pode, com um pouco de tempo e disciplina, transformar pequenas economias em uma verdadeira fortuna. E para começar, olha só essa frase, que dizem ser do Albert Einstein. Se foi ele mesmo ou não, não importa tanto, porque a verdade que ela carrega é inegável. Os juros compostos são essa força silenciosa, sabe? Mas com um poder gigantesco na construção de patrimônio. Bom, então vamos desmistificar essa tal força poderosa. O grande segredo por trás de tudo isso é, na verdade, uma ideia bem simples de entender, mas que tem um impacto absurdo. O famoso juros sobre juros. Traduzindo, o que isso quer dizer? Simples. Os juros que o investimento rende não são sacados, eles são somados ao valor principal. E aí, no período seguinte, os novos juros já vão ser calculados em cima desse total que ficou maior. É um ciclo de crescimento que se retroalimenta. E é aqui que a gente vê a grande diferença. Dá uma olhada nessa comparação. Com juros simples, o crescimento é linear. É uma linha reta, previsível, sabe? Já com os juros compostos, aí a conversa muda. O crescimento é exponencial. A curva começa devagar, quase imperceptível, mas com o tempo ela sobe de um jeito cada vez mais rápido. E essa imagem aqui, ela é a analogia perfeita para os juros compostos. O efeito bola de neve. Começa pequenininha, mas conforme vai rolando, ela vai pegando mais neve, ficando maior e crescendo cada vez mais rápido. O nosso dinheiro funciona exatamente do mesmo jeito, acumulando os próprios rendimentos para gerar mais rendimentos ainda. Ok, por trás dessa mágica toda tem uma matemática bem elegante. Vamos dar uma olhada na fórmula, mas calma, não é para decorar, é só para a gente entender qual é a receita para projetar esse crescimento todo. Tá aí ela. Parece simples, né? E é, mas cada uma dessas letrinhas representa uma peça fundamental nesse motor que cria riqueza. Vamos ver o que cada uma significa? Primeiro, o M de montante. Esse é o nosso objetivo, o resultado final. É o valor total que a gente vai ter lá na frente, depois que toda a mágica acontecer. Depois a gente tem o C, de capital. É o pontapé inicial. Pode ser um valor grande, pode ser um valor pequeno, não importa. É a sementinha de onde todo o crescimento vai conversar. O I é a taxa de juros. Pensa nela como se fosse a velocidade com que a nossa bola de neve cresce. Quanto maior a taxa, mais rápido o patrimônio aumenta. E por fim, o T, de tempo. Gente, esse aqui é, sem a menor sombra de dúvida, o ingrediente mais poderoso da receita. É ele que dá a força exponencial para o crescimento. Sabe, tem até um atalho mental fantástico chamado regra dos 72, para a gente ter uma ideia do poder disso. É só dividir 72 pela taxa de juros anual para estimar em quantos anos o investimento vai dobrar. Se a taxa é de 10% ao ano, o dinheiro dobra em mais ou menos 7 anos. É a mágica do tempo em ação. Chega de teoria, né? Vamos ver essa fórmula e o efeito bola de neve funcionando na prática, com um exemplo bem claro. Então o cenário é esse. Um único investimento de R$10.000, com uma taxa de 10% ao ano num período de 3 anos. Bem simples. Olha só que interessante a coluna Juros do mês. No primeiro mês, o rendimento foi de quase R$80, mas lá no final, no 36º mês, o ganho mensal já passou dos R$105. Por que isso acontece? Porque os juros estão sendo calculados sobre um valor total que não para de crescer. E aqui está o resultado final. Com juros simples, o montante seria de 13 mil. Com juros compostos, sobe para 13.310. A diferença pode até parecer pequena em 3 anos, mas isso é só a prova do poder exponencial que vai se multiplicando e muito com o passar das décadas. Agora vamos levar isso para um cenário mais real, mais próximo da vida da maioria das pessoas. Combinar os juros compostos com a disciplina de fazer aportes regulares. É aqui que o jogo muda de verdade. Nessa simulação, a gente parte dos mesmos 10 mil, mas adiciona R$500 todo santo mês. Olha como a coluna de juros acumulados dispara. Em 5 anos, o total investido foi de 40 mil, mas o montante final já passa de 52 mil. Depois de um aninho só, o investimento já rendeu R$1.200, só de juros. A bola de neve está só começando a pegar embalo. Quando a gente avança para o 3º ano, o crescimento acelera de vez. Agora, os juros acumulados já chegam a 5.500. Dá para perceber como o dinheiro começa a trabalhar cada vez mais sozinho? E ao final de 5 anos, o resultado é esse, R$ 52.500. E o ponto mais incrível aqui é que desse valor todo,
12.500 vieram exclusivamente do poder dos juros compostos. Então, como é que a gente aproveita isso ao máximo? As estratégias são bem diretas. Começar o quanto antes, para dar mais tempo ao tempo. Manter a constância, fazendo aportes regulares. E, claro, sempre reinvestir os rendimentos para continuar alimentando a nossa bola de neve. E a mensagem principal é essa aqui. A consistência é muito mais importante que o valor inicial. É a disciplina de investir sempre, mesmo que seja pouco, que constrói grandes fortunas no longo prazo. E a gente termina com essa reflexão. Entender juros compostos não é só sobre matemática, é sobre ter uma ferramenta poderosa para construir o futuro. A pergunta que fica é: o que o dinheiro pode fazer pelo futuro de quem decide colocar ele para trabalhar? A força está aí, disponível para todo mundo. É só começar.